E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. E a gente viu aí um final de semana bem consolidado, né, sem grandes movimentações. O Bitcoin no final do dia de ontem tendo um pouquinho de volatilidade, logo depois com a abertura dos mercados futuros lá dos Estados Unidos, a gente viu uma retomada no preço. Então hoje nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada gráfica, sentimental, analisando todo esse cenário, além de eu estar passando algumas notícias aí para a gente ficar aí de olho, porque sim, elas podem estar impactando no cenário das criptomoedas daqui para frente. Beleza? Tudo isso e muito mais depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar informação no canal aqui, como sempre. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias como essa, sempre comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfica, sentimental, tudo que esse mercado tem para oferecer para a gente. E no mais, te convidar a estar se inscrevendo nas minhas redes sociais, que os links estão todos na descrição desse vídeo. Lá tem o meu canal do Telegram, tem o meu Instagram, onde eu dou continuidade para as análises, posto notícias, além do meu grupo de investimento 100% gratuito na plataforma chamada Slack. Lá vocês têm um contato muito mais direto comigo. Beleza? Vamos começar aqui sobre notícias, né? Que de cara a gente consegue ver sobre a questão do FONC. Ela é a reunião do Federal Reserve que fala sobre a questão lá da economia americana, do dólar, a inflação e como que eles vão falar. E a gente já viu aí que na semana passada a gente teve uma queda maior no mercado porque eles anunciaram, né? O Federal Reserve, eles soltaram uma ata falando que nessa reunião eles vão falar sobre o tapering, que eles vão ter, estão tendenciosos aí a estar aumentando a taxa de juros e logo inflacionando mais a economia americana. Falaram sobre a questão da redução da compra de ativos, né, a darem uma diminuída aí na carteira, e essa reunião de fato vai acontecer aqui no dia 25 e 26 de janeiro, né? Ou seja, no final desse mês aí que a gente vai estar ficando de olho. Podem sim esperar volatilidade no mercado e podem também esperar uma precificação antecipada desse fenômeno, tal como a gente já está vendo aí o mercado internacional passando por uma certa queda. Beleza? Vamos ficar de olho nisso aí. Eu sempre comento com vocês que o Federal Reserve ele vem inflacionando a economia americana, reduzindo a taxa de juros, né, aumentando a questão de compra de títulos desde o começo da pandemia. Isso fez com que eles tivessem a maior inflação da história, galera, uma coisa assim absurda no ano de 2021, e agora eles estão aí com políticas para tentar reduzir toda essa questão da inflação. Então isso deve começar agora, esse programa se chama tapering, e é isso aí que a gente tem que ficar de olho, principalmente para o cenário global. Tranquilo? E agora olhando também a questão, eu sempre gosto de passar com vocês aqui, que é o nosso exchange flows, né, o fluxo aí de bitcoins dentro das corretoras. E galera, a gente segue aqui numa queda, tá? Isso é uma coisa otimista, por isso que eu tô passando aqui com vocês, porque a gente tá vendo aí uma queda, notícias aí pessimistas para todo o mercado, e ainda assim as pessoas elas seguem querendo acumular bitcoins, né? Então a gente tem aqui em branco o nosso preço do Bitcoin e embaixo a quantidade de bitcoins que a gente tem dentro das corretoras. E quanto menos bitcoins estiver dentro da corretora, mais pessoas vão estar aí interessadas em estarem segurando seus bitcoins, em estarem investindo no Bitcoin no longo prazo e consequentemente, né, diminuindo a demanda de bitcoins dentro das corretoras. Isso por si só tende a aumentar o preço. Então, com todo esse cenário aí baixista no exterior, questão de inflação do dólar, a gente vê aí baleias comprando Bitcoin, né? A terceira maior baleia está comprando Bitcoin, quanto mais cai, mais está querendo comprar, assim como os bilionários, né, falando que vem o Bitcoin como hedge da inflação, e as próprias empresas aumentando seu portfólio de Bitcoin cada vez mais. Isso é uma coisa muito bacana aí, porque a gente pode ver o Bitcoin sendo utilizado como seu próprio valor, que é uma alternativa para a inflação do dinheiro fiduciário, tá? Então a gente pode sim ver as bolsas caírem, tal como a gente viu lá em setembro do ano passado, que a gente viu uma queda boa nas bolsas, e os mercados de criptomoedas, né, subindo pra caramba, porque significa que os investidores eles estavam pegando o seu dinheiro fiduciário que está desvalorizando e começando a injetar no mundo de criptomoedas. Então vamos ver como que essa queda, né, por causa aí do governo americano, de Banco Central, ela vai se estender. E aí vamos ver como que, né, principalmente depois aí da reunião, como que vai acontecer no cenário global e no cenário cripto. Beleza? Passando também no nosso Fear and Greed Index, que eu sempre passo, a gente tem aqui que o indicador ele está no nível aqui de extremo medo, né? Nível de 23, e a gente chegou no sábado no nível de 10, um nível bem extremo, uma das mínimas aí que esse indicador chegou, e até mesmo nos últimos anos, tá? Eu acho que desde o bear market ele não chega aí nos níveis de 10.
Isso significa que o mercado ele está bastante esticado, ele já caiu bastante desde o topo histórico, né? É uma das maiores quedas que a gente teve aí desde o bear market, tanto em questão aí de tempo, né, que foi uma queda aí que aconteceu muito rápido, tanto também em questão de volatilidade. Isso significa que os investidores eles começaram a ficar desacreditados no Bitcoin e consequentemente a gente tem ótimas oportunidades de acumulação. Então vamos olhar o timing gráfico e vamos ver quais as melhores probabilidades. Tranquilo? Passando no nosso order book também, que eu gosto de estar dando uma passada, como o risco-retorno está extremamente favorável para quem quiser atuar comprado, então a gente consequentemente vai ver muitos mais tokens alocados aqui para compra do que para venda, ou seja, quanto mais o preço cair, tem mais pessoas querendo comprar do que caso o preço suba, pessoas querendo vender. A gente olhando aqui o lado dos compradores, a gente já tem tokens alocados a partir dos 41 mil dólares, 40.500, 40 mil, e quanto mais o preço cair, mais pessoas vão estar aí interessadas em comprar Bitcoin. Em contrapartida, né, do lado dos vendedores, a gente tem a situação contrária, porque está extremamente desfavorável para se atuar vendido agora, uma vez que a gente tem resistências grandes próximas aos 45, 50, 52 mil dólares. Então a gente só vai ver tokens alocados a partir desse ponto. Beleza, galera? Olhando aqui, antes de passar no Bitcoin, nesse gráfico todo rabiscado aqui, tem bastante coisa que eu quero passar aqui com vocês, tá? Hoje vai ser um pouquinho diferente. Vou passar rapidamente aqui no nosso S&P 500, que abriu aí num dia de queda, os índices futuros eles seguem caindo aqui, né? E eventualmente a gente vai precisar sim ver um topo descendente, e isso pode sim trazer um leve otimismo para o mercado a curto prazo, porque isso aqui está bastante esticado, a gente sabe que é tudo feito de tendências. Então a gente ainda está numa tendência altista, tá? Nosso fundo prévio no S&P 500 está aqui embaixo, na região dos 4.500 pontos. Então sim, até agora a gente está na busca de um fundo ascendente. Mas como a gente rompeu a região das médias, tá? Tem aí, a gente pode ver sim uma reversão no preço, até mesmo por causa dessa questão do Federal Reserve, mas ainda assim a gente tem aquela linha de tendência que eu mostrei para vocês, que pode sim segurar o preço aqui. Em caso a gente perca ela, caso o mercado fique aí mais baixista de certa forma, a gente segue numa tendência alta no diário, a gente segue numa tendência de alta no semanal, respeitando a região das médias, mas o mensal está extremamente esticado, né? Apresentando aqui, como eu mostrei para vocês também, uma certa divergência baixista. Deixa eu voltar aqui, onde a gente vê aqui os fechamentos, né? Os fechamentos aqui subindo nesses pontos aqui. E aqui no RSI, né, os fechamentos em queda. Isso aqui é uma divergência de baixa, significa que as pessoas elas estão começando a ficar desinteressadas, que o volume no topo de negociação está diminuindo, e isso resulta nessa divergência de baixa no RSI, que é um dos interesses do mercado. E como a gente está aqui no mensal esticado, longe da região das médias, e nosso fundo prévio de forma saudável aconteceu aí há quase um ano e meio, né? Em setembro de 2020, outubro de 2020, a gente sim pode ver o preço voltar para a região das médias para seguir na tendência de alta. E isso pode ser um sinônimo aí do Federal Reserve, que está tomando suas medidas do tapering, tá? Isso pode trazer uma correção no mensal e, consequentemente, os mercados globais tendem a seguir o mesmo caminho. Vamos ver como é que o mundo de criptomoedas vai se portar caso o S&P 500 ele passe pela correção mensal, porque significa que as empresas de forma majoritária elas vão estar corrigindo também, elas vão estar em queda, isso faz com que o índice tenda a cair. Beleza? Olhando também a nossa dominância, eu sempre gosto de estar dando uma passada aqui, a gente está tendo um leve dia de alta, né? Eu estava até fazendo uns rabiscos aqui mais cedo para dar dando uma analisada. E galera, olha só, a gente sabe que quando o Bitcoin ele está subindo de forma muito forte, ou então quando ele está caindo de forma muito forte, ele tende a puxar o capital do mundo de criptomoedas de volta para ele, ou seja, puxar o capital das altcoins. E consequentemente a dominância tende a cair, né? Quando ele está subindo de forma muito forte, ele tem todos os holofotes do mundo de criptomoedas e os investidores eles querem estar aproveitando esses holofotes e uma maior chance de valorização do seu capital. Então a tendência é eles mandarem o dinheiro das altcoins para o Bitcoin, de dólar para o Bitcoin, entrar para o mercado do Bitcoin, né, injetando dinheiro, e isso tende a fazer com que a dominância suba. Há um passe de que caso a gente está vendo todo o mercado cair tal como está acontecendo, né, a gente pode ver aí sim as altcoins estarem tendo uma performance pior que o Bitcoin, logo o Bitcoin ele fica mais estável que as altcoins, e isso tende a fazer com que o capital ele volte para o Bitcoin por estar desvalorizando menos, tá? Então é justamente o que a gente está vendo aqui ao longo da última semana. A gente viu uma queda muito boa no mercado e o capital ele está voltando aí leve, né, ainda assim de forma tímida, mas para o Bitcoin, beleza? Significa que os investidores eles estão perdendo aí a coragem de estar investindo em projetos secundários, né, em sua maior parte.
e logo voltando aí a investir no principal projeto do mundo de criptomoedas, que é o Bitcoin. Eventualmente a gente pode sim ver esse topo descendente, né? O semanal ele está extremamente esticado, a gente precisa ver um topo descendente e tem toda essa figura maior aqui de acumulação, que é um triângulo descendente que eu falo muito para vocês e que eventualmente a gente pode sim ver essa pernada de alta, tornando o Bitcoin mais forte que as altcoins no médio e longo prazo, né? Seja em caso de queda, né, que ele tende a se desvalorizar menos, ou caso a gente veja um momento de volatilidade e o Bitcoin fica extremamente bullish. Lembrando também sempre dos 50% de dominância, que é um ponto chave aí do mercado de criptomoedas. Uma vez que a gente passa dos 50% de dominância, significa que a maior parte do capital do mundo de criptomoedas ele está alocado no Bitcoin e não nas altcoins. Beleza? E antes da gente passar também no Bitcoin, eu queria passar com vocês na dominância do dólar Tether, que eu estava reparando em uma coisa muito interessante aqui para mostrar para vocês. Galera, sempre que a gente vê aí momentos de extremo pânico no mercado, a gente vê o capital migrando para o Tether de forma antecipada, né? Então, desde aqui de trás, olha só, em 9 de março de 2020, que foi o auge da pandemia, a gente teve uma migração em massa para o dólar Tether. Mas aqui o mercado ele já começou a precificar isso algumas semanas antes, né? Se a gente olhar aqui desde fevereiro, a gente começou a ter uma migração para o dólar Tether. Aqui no dia 21 de setembro, a gente viu uma queda maior no mercado também, que foi quando a gente passou pelos 2 meses de correção no S&P 500. E olha só, desde agosto a gente viu o capital migrando para o dólar Tether. A mesma coisa aconteceu aqui quando a gente viu todo aquele cenário lá no topo histórico, né? Aqui no dia 17 de maio, nessa semana aqui, o Bitcoin ele estava lá nas máximas históricas, né? De 64 mil dólares. E olha só, é quando o capital começou a ir para o Tether. Então, galera, agora está acontecendo a mesma coisa, olha só. Desde o dia 8 de maio, que era quando o Bitcoin estava extremamente hypado, o mercado estava totalmente eufórico, a gente viu o capital começando a migrar para o Tether. Ele não está migrando agora, que o Bitcoin ele já caiu. Ele começou a migrar lá atrás, quando ninguém estava acreditando aí que ia ter uma queda. Então isso sim pode ser um indicativo de que a baixa pode continuar, porque o capital ele segue indo aí para o Tether, tá? Caso a gente visse aí o contrário, visse uma queda, tal como a gente viu aqui, né, que antecedeu o rompimento do topo histórico, ou então em julho, agosto do ano passado, que antecedeu aí a nossa retomada que a gente teve aos 69 mil dólares, a gente pode também ficar mais otimista com o cenário do mundo de criptomoedas, isso falando numa questão aí, projeção, perspectiva de longo prazo, beleza? Olhando também no nosso Bitcoin, a gente segue dentro daquele canal, né, que eu comentei aqui com vocês, que essa aqui é a maior probabilidade, tá? A gente tem aqui um canal que ele vem sendo respeitado, a gente tem bastante toques aqui na base dele, foi muito toque, e mais uma vez a gente respeitou ele com toda aquela perda dos 42 mil dólares, tá? O preço bateu certinho nele, e nessa zona verde, que historicamente aqui tende a ser uma zona interessante de negociação, tá? E galera, eu tenho umas coisas importantes aqui para falar com vocês. Primeiro, faixa de suporte e resistência, nosso VPVR. Olha como tem muita gente presa aqui. Sério, tem muita gente presa nessa faixa. Eu vou até dar um zoom aqui para ele pegar só essa partezinha aqui, tá? Desde essa queda daqui de trás. Olha, desde essa queda daqui de trás, vocês conseguem ver que onde a gente tem mais pessoas presas, na região dos 47, 48, 50 mil dólares. Por isso que é importante a gente estar buscando parciais, caso o preço ele volte a subir, tá? Lembrando que ele está extremamente esticado e ele está assim longe da região das médias, e eventualmente a gente vai ver sim o topo descendente no diário, que o risco retorno está bem favorável para quem quiser atuar comprado. Segundo ponto, caso o preço siga caindo, olha onde que é a outra maior zona que a gente vai ter aqui de interesse do VPVR, e a mais gorda propriamente dita delas. É o range dos 30 mil dólares, porque olha só, o Bitcoin ele ficou aqui quase que 3, 4 meses lateralizado, criando bases de preço nessa região, então toda essa região aqui ela tende a servir de suporte ainda mais para toda essa queda, tá? Então, caso o preço ele venha mais aqui para baixo, até mesmo por ele estar esticado, é muito provável que essa região também tenda a segurar, caso a gente perca essa linha verde. Tá? E outra coisa também que eu queria olhar com vocês é como que a gente também vai ter pontos de interesse aqui no VPVR lá na região dos 60 mil dólares. Então não fiquem muito otimistas caso o Bitcoin ele dê uma reviravolta aí, porque é pouco provável que ele volte aqui para essa região aqui de cima. Lógico que se ele voltar, aí o sentimento do mercado já muda, porque mostra nitidamente como que os touros ganham confiança, beleza? Isso falando numa questão aí mais de longo prazo, tá? Para vocês estarem pensando no cenário todo, porque não é só porque caso o Bitcoin ele resolva subir aqui nos gráficos maiores, entre em volume, entre em volatilidade, que ele voltou
a ficar bullish. Lembrem que no cenário maior aqui ele segue em tendência de baixa muito nítida, tá? Ele está extremamente baixista. E eu só vou ficar otimista com o Bitcoin caso ele rompa de fato aqui esse canal descendente, faça um pullback e venha testar regiões mais altas dos 50 aqui, rompendo essa zona importantíssima aqui do VPVR. A gente pode sim estar vendo um cenário mais otimista nesse caso, mas ainda assim vão ter os 60 mil dólares que podem barrar. Beleza? Olhando agora os gráficos aqui menores, 4 horas, vou estar até dando uma passada numa hora aqui com vocês. A gente segue num ponto aqui que a gente fez um pivô de baixa no 4 horas com essa abertura dos mercados internacionais e queda agora, né, 10 horas da manhã aqui agora, quase na hora de abrir os mercados propriamente ditos. Os futuros costumam ficar mais voláteis. Então a gente teve aquele movimento de alta, chegamos aqui na região da EMA 26, ponto que não havia sido testado desde os 47 mil dólares, só que não entrou um volume muito grande e a gente já fez um pivô de baixa, né? A gente já fez aqui topo, fundo ascendente, topo descendente e rompemos aqui para baixo, pivô de baixa e seguimos na queda. Então agora a gente vai ficar de olho aqui na região dos 41 mil dólares para ver como que segura e principalmente essas mínimas aqui próximas aos 40 dólares. Caso a gente rompa para baixo, podemos sim ver um flush, né? Inclusive a gente vai ver isso melhor no sentimento do mercado daqui a pouquinho, mas como tem muita ordem lá nos 30 mil dólares, o mercado ele já está muito esticado para baixo, a tendência é que seja um flush mesmo. Vamos olhar aqui numa hora o que está acontecendo, né? Um gráfico até mais conturbado, mas mostra como que a gente está consolidado nessa região e o quanto os 42 mil dólares é um ponto importante aqui, pelo menos para o curto prazo, para a gente estar rompendo, né? A gente consegue traçar um grande canalzão aqui no curto prazo, né? Para o pessoal aí do day trade, a gente está vendo aí um volume indo em direção. Quanto mais próximo da base desse canal e da mínima, mais pessoas vão querer atuar compradas devido ao risco retorno, tá? Rompendo para baixo a gente segue na correção, a gente segue com o mercado extremamente esticado, extremamente medroso, e rompendo aqui para cima a gente pode ver aí o Bitcoin buscar pelo nosso topo descendente com uma resistência nítida aqui na região dos 45 mil dólares e para cima. Então é muito importante buscar parciais a partir desse ponto. Beleza? Passando também no nosso sentimento do mercado como sempre. Pessoal, a real é que não teve tanta diferença com relação ao que foi falado na sexta-feira, tá? Dia 7, porque a gente teve as maiores liquidações aqui nesse ponto. Esses fundos aqui foram onde tiveram liquidações e é onde a gente está vindo testar agora. Esse fundo aqui, que foi o último, aconteceu no sábado, dia 8 de janeiro. A gente teve aqui um pouquinho de liquidação, tá? Cerca aí de 7 milhões de dólares em uma única candle, mas somar tudo deve chegar aí uns 15, 20 milhões de dólares. Mas a gente está vendo que nesse ponto está tendo muita liquidação e o preço não está passando. Tá? Vamos ver como é que ele vai testar essa região aqui dos 40.400, 40.500, agora que ele está numa queda, como que vão ter pessoas para ser liquidadas. Lembrando que o nosso long short ratio ele segue alto, tá? A gente está com 3 compradores para cada vendedor e consequentemente temos liquidez sim, caso o mercado ele siga caindo. Nosso open interest ele não está denotando que tem muitas pessoas entrando, muito pelo contrário, ele está bastante consolidado e ele está seguindo bastante o preço, né? A gente vê aqui movimentos de alta, tem pessoas aqui que entram adicionam liquidez, movimentos de baixa aqui, tem pessoas que estão fechando suas posições e consequentemente, né, isso aí é o próprio fluxo de capital, não está indicando muita coisa para a gente, né, uma vez que ele segue bem consolidado, tal como o preço. Então não tem shortadores entrando, não tem pessoas em long entrando e continua apostando na alta, a gente só tem aqueles velhos apostadores que estão mantendo esse long short ratio altíssimo, que podem sim ser liquidados, fazendo com que o flush tenha uma maior probabilidade de acontecer caso a gente rompa os 40 mil dólares. Beleza? Nossas considerações finais aqui. Esse canal de curto prazo, face a esse tanto de gente que está apostando na alta, eu teria cuidado de operar, tá? Eu tô fora de operações de day trade, de scalping. Aí por agora eu estou buscando aí pontos de entrada, eu estou deixando o meu capital mais dolarizado, justamente porque a gente está numa tendência muito nítida de baixa. Quem não está com nenhuma posição, temos uma relação risco-retorno extremamente favorável para estar buscando aí várias entradas parciais, entradas fracionadas, uma vez aí que a gente tem aqui liquidações, a gente teve volume de fundo, né? Até nos gráficos menores a gente consegue ver isso aqui de uma forma mais nítida. A gente tem aqui os indicadores bastante extremos, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, né? A gente bateu uma série de sobrevendas aqui e a gente segue esticado no gráfico diário. Então sim, à medida que o preço for caindo, é ideal arriscar compras, lembrando que a gente está numa tendência baixista, lembrando que tem muita gente apostando na alta, é importante você ter capital. Então se você está sem posição nenhuma, adicione capital. Se você já fez compras agora nos 40 mil dólares, tenha dólar, que o foco é esse. E se você está muito comprado,
certamente vai acontecer um topo descendente no diário, tá? Eu imagino que a gente possa aí ver até alguns movimentos de alta antes do Federal Reserve, né? Antes dessa reunião aqui no final de janeiro. E isso pode sim trazer um otimismo para você que está muito comprado poder fazer sua parcial. Lembrando que é extremamente importante ter dólar agora porque a tendência está baixista e isso significa que a gente pode comprar o Bitcoin com desconto. E no mais, né, a gente tem aí um fluxo, né, de outflow das exchanges, a gente tem aí os bilionários aí que estão utilizando o Bitcoin como hedge, empresas entrando, né? A gente tem a própria Disney aí querendo fazer um metaverso baseado nas criptomoedas. Então, pessoal, a gente pode sim ainda ver um cenário contraditório, tal como a gente viu lá em setembro, em toda aquela queda, onde o mercado internacional estava caindo, né? O Federal Reserve ele estava começando a falar do tapering, as pessoas estavam começando a desacreditar, e a gente viu o Bitcoin subindo pra caramba, porque as pessoas elas estavam começando a tirar seus dinheiros aí de moedas fiat e ir para as criptomoedas como proteção de capital. E nada impede que o mesmo aconteça com essa redução aí dos estímulos do governo americano e do Banco Central americano na própria economia. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, seja bem-vindo, esse é meu canal, né? Deixa o like aí se você gostou, isso ajuda demais aqui. E também compartilha, né, com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, se inscreve que eu posto análises diárias, também sempre comentando aí do Bitcoin, do mercado cripto, as maiores probabilidades, análise gráfica, sentimental, dados on-chain, fundamentalismo, notícia e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. E no mais, né, te convidar a tá, e me seguindo nas redes sociais, onde eu dou continuidade às análises, posto notícias e meu grupo de investimentos 100% gratuito na plataforma chamada Slack. Links todos aqui na descrição e eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente semana, uma ótima segunda-feira, tá? E excelentes investimentos. Tamo junto, galera!